Eu sou o Teodoro, eu tenho 23 anos, eu gosto de dizer que eu sou cinéfilo, mas eu também sou comunicador. Meu nome é Maria Luísa Vaz, eu tenho 19 anos, eu faço jornalismo na UNB e faço estágio no Correio Brasiliense. Eu e minha família, a gente sempre ia muito em locadoras, e o que a gente fazia, a gente alugava sempre dois filmes. Eu normalmente alugava Toy Story 2 e algum outro. E o que eu mais gostava de fazer quando eu chegava em casa não era ver primeiro o filme, mas eu abria os bônus que tinha no DVD. E ali eu gostava muito de ver a entrevista do diretor, muitas vezes eles iam explicando como é que eles tinham feito o filme, os storyboards que eles faziam, e foi ali que começou esse amor pelo cinema e esse endereço que eu tenho. Eu não lembro a primeira vez que eu fui no cinema, porque a minha mãe e as minhas duas tias tinham uma rotina de toda segunda ir no cinema e elas me levam desde que eu nasci. Então eu era bebê, eu dormia no colo da minha mãe enquanto elas viam um filme. E eu não lembro disso vividamente, mas a minha tia é muito fã do ABBA e ela ouvia um CD enquanto a minha mãe estava grávida de mim. Então eu nasci envolvida nessas músicas. Eu lembro que depois ela limpava a casa com esse mesmo DVD e ela me levou para assistir Mamma Mia quando o filme lançou. Eu tinha 3 anos, então eu não lembro da minha vida sem esse filme, sem ABBA, por exemplo. Esse é o meu filme favorito. E como eu falei, eu não tenho a memória vívida desses momentos, mas eu não lembro da minha vida sem ABBA e sem Mamma Mia. Eu podia citar aqui, o cinema é cheio de histórias maravilhosas, né? Eu acho que uma que dá pra citar, ela tem até uma certa relação com um dos filmes que eu gosto muito, chamado Era Uma Vez em Hollywood, que é a história da Sharon Tate. Ela era uma atriz muito famosa, ela estava em ascensão, ela era esposa do diretor mais famoso e mais importante da época. Então ela estava ali no alto dos altos, morava na cidade perfeita para o cinema, que é Los Angeles, e isso não impediu que ela fosse morta. Isso não impediu que ela fosse assassinada pela família Mason. Isso não impediu que ela perdesse tudo ali. Perdesse o filho, perdesse o esposo, perdesse a vida. Então, por mais que o cinema tenha todo esse glamour, ele, na verdade, fala sobre pessoas. Ele fala sobre vidas humanas. Tem muitas histórias, muitas que me acompanham desde a infância, mas mais recentemente The Fabelmans, do Steven Spielberg. Eu tive a sorte de ver esse filme no cinema, porque tinha acabado de voltar às sessões depois da pandemia. E é um filme sobre cinema, sobre o amor dele por cinema, né? Que é um dos meus cineastas favoritos. Então esse filme me pegou muito, porque eu sempre quis trabalhar com isso. Não necessariamente fazendo filmes, mas falando sobre filmes. Eu sempre fui apaixonada pela sétima arte. Então eu acho que ver esse filme no cinema e ver o amor que o Spielberg sempre teve pela arte e como ele fez todos esses filmes dele, da onde veio essas inspirações, mexeu muito comigo. Eu acho que aquele que mais me impacta sempre é Interestelar, do Christopher Nolan. É um filme muito bonito esteticamente, é um filme feito com muito carinho por ele, e um filme que fala sobre amor, é uma temática que eu gosto muito. A relação do personagem principal com a filha é algo muito impactante pra mim. E eu queria citar aqui também Era Uma Vez em Hollywood, de novo, do Tarantino. É um filme que é uma carta de amor ao cinema. Ela está tratando ali daquele cinema da década de 70, trata também da TV da década de 70, e eu acho muito legal isso. Agora a lista vai ser bem longa, porque como eu falei, eu consumo muito filmes, né? O meu amor pelo cinema, assim, é muito forte na minha vida. Mas eu já falei de Mamma Mia. Uma saga que me marcou muito desde a infância e que eu acompanho até hoje é Star Wars. Eu adoro, eu assisti... Eu comecei pela ordem errada, quando o Despertar da Força lançou no cinema, minha mãe foi assistir, porque ela já conhecia os antigos. E eu vi, fiquei super perdida de começar pelo 7. E em casa eu voltei a assistir todos os filmes e eu tenho diversos bonecos do Darth Vader, eu tenho livros, eu tenho action figures, eu tenho cadernos personalizados. Então eu sou muito fã da saga e pra mim é uma das maiores expressões do cinema de todas. É um clássico e acho que mudou a história do cinema pra sempre, com efeitos visuais e tudo. Eu adoro. Eu acredito sim que o cinema pode mudar a vida de uma pessoa. Ele permite que a gente vivencie coisas que outras artes não permitem. Eu acho que o cinema, como uma sétima arte, ele é a arte mais completa. A gente tem literatura, a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem teatro. Talvez o cinema seja aquela arte onde a gente consiga experimentar melhor um todo. Ele é uma arte que a gente consegue tirar nossas próprias interpretações, a gente pode mudar uma cosmovisão de mundo, a gente pode mudar a forma como a gente entende coisas e também a gente pode aprender coisas novas. O cinema, ele tá aí, a gente vai gerando novos sentimentos sobre o filme que a gente já viu, filmes que a gente vai ver. Então, eu acho que o cinema, ele muda muito a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor.
Eu acredito que pode sim mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que às vezes você vê um filme em um momento específico da sua vida e ele pode te ajudar a resolver um problema ou a entender melhor você mesmo. O cinema mudou a minha vida completamente. Eu acho que ele guia a minha vida em certo aspecto. No meu lazer, eu gosto de ir pro cinema ou ver um filme em casa. Eu trabalho falando de cinema. Eu converso com as minhas amigas sobre cinema. Muitas amizades que eu tenho, eu formei por gostos parecidos por filme. E muitos filmes me ajudaram a entender um pouco mais sobre mim mesma. Como When Harry Met Sally e Frances Ha me ajudaram a passar por momentos da minha vida que eu acho que eu não teria passado da maneira que eu passei se eu não tivesse visto esses filmes. A gente tá num mundo de streamings, os streamings facilitam muito nossa vida, mas eles tiram muito da magia do cinema. O streaming, você não tem a possibilidade de você ver os cortes do diretor, você não tem como ver como os bastidores de um filme, e muitos filmes atualmente eles são alterados. Um grande exemplo aqui é o Star Wars. Essa versão que eu tenho aqui, ela é a primeira versão que veio pro Brasil, ela é legendada, e ela não tinha as alterações do George Lucas ainda. Ele não tinha o CGI dele colocando. Nesse filme aqui, tem uma cena final lá onde aparecem os fantasmas, e é o ator antigo do Anakin, não é o ator novo. Então aqui ele tá a obra como ela foi entregue pela primeira vez pro cinema. Eu entendo, eu respeito os diretores que gostam de fazer seus cortes de diretor, mas a gente tem aqui aquilo que era verdade está se tornando outra coisa, sabe? Muitas vezes muda a dublagem, muda falas da época que impactuam profundamente no que é aquela obra. Então, a gente tem uma mídia digital, é uma forma da gente estar protegendo aquilo que foi de uma época. Não estou dizendo que todas as produções elas estavam certas, mas eu acho importante, de uma forma histórica, a gente manter e guardar isso, sabe? Eu tô sempre voltando para essa fase old Hollywood, que eu acho que dá para explorar muita coisa no cinema. E por mais que é uma fase que acabou, porque aconteceu há mais de 50 anos atrás, sempre tem um filme novo para descobrir, um ator novo, uma história nova, e eu gosto muito.